Muito bem, pessoal, então vamos dar os nossos primeiros passos aqui no nosso conteúdo, que é sobre população, que é sobre demografia. Demografia, então vamos entender qual é a importância, o que ela estuda. A demografia, vamos colocar aqui o laser. Muito bem. A demografia é o estudo das populações e suas dinâmicas, quer dizer, a sua movimentação, né? Lembrando que nós chamamos de população a quantidade de habitantes aí que residem em determinado espaço. A geografia da população corresponde ao estudo dessas dinâmicas e suas relações com o espaço geográfico. Aqui eu chamo a sua atenção para o conceito de espaço geográfico, que é um conceito que você estuda lá no 6º ano e é o principal objeto de estudo da geografia. O espaço geográfico nada mais é do que o espaço natural que foi transformado pela mão do ser humano. Então veja bem que a geografia da população ela vai estudar exatamente essa dinâmica populacional se relacionando com o espaço geográfico, onde as populações são vistas como agentes e produtores das relações sociais, econômicas, naturais e culturais que compõem o meio. As principais ferramentas utilizadas pela demografia são as estatísticas, pesquisas e as pesquisas qualitativas. Então veja bem, por que é importante estudar a população de um país? Qual a resposta que essa ciência demográfica me dá? E aí essa demografia ela se vale de vários indicadores, de várias ferramentas, de vários índices, os quais nós vamos estudá-los agora um por um, né? População absoluta. É importante você saber cada um desse aqui, pessoal. População absoluta é o número total de pessoas, o número total de habitantes que estão em um lugar, tá? Lembra lá do poder absoluto do rei, do poder total do rei. População absoluta sempre será o número total de habitantes. Seja esses habitantes de cidade, de região, de continente, de país, não tem problema, não interfere. Basta você lembrar que é o número total. A população relativa, e aqui eu já chamo a sua atenção para o seguinte, está dizendo para você que é uma população relativa. E existe uma relação entre o que, professor? Entre quem, professor? Bom, já lhe falo. A população relativa, ela também pode ser entendida como densidade demográfica. Você já sabe que demografia significa população, o estudo da população, né? Densidade é muito ou é pouco, né? Quando você estuda, por exemplo, sobre vegetação e fala assim, a floresta amazônica tem uma vegetação densa. Então a questão de densidade te dá a ideia de quantidade, né? De muito ou de pouco, não é? Um colchão, quando ele é mais durinho um pouquinho, fala que a densidade dele, aí dá um número lá, né? Quer dizer que ele é mais cheinho, mais durinho, né? Então veja só, vamos entender os conceitos. População relativa ou densidade demográfica. É o número de pessoas que habitam um lugar por unidade de medida de área. Por exemplo, a população de uma região é de 12 habitantes por quilômetro quadrado. O que significa que, em média, existem 12 habitantes para cada quilômetro quadrado dentro de referida região. Bom, fica fácil você lembrar assim, pessoal. População absoluta, número, vou tentar escrever aqui, número total, tá? População absoluta, número total. População relativa vai fazer uma relação entre a quantidade de habitantes daquela região, considerando o quilômetro quadrado. Tá? Então, população relativa ou densidade demográfica é igual a habitantes por quilômetro quadrado. Tá?
Já é a primeira dica aqui para você ir pegando, tá? Se você tem muitas pessoas dentro de um território pequeno, ora, né, significa que esse território é muito povoado. Já estou te dando até outro conceito aqui, mais na frente eu vou falar sobre isso, tá? Aliás, já vamos pegar aqui essa explicação. Ó. População absoluta vai dizer se o lugar é muito ou pouco populoso. Já vou até adiantar aqui, mas na frente eu vou falar novamente. Populoso. Populoso. População relativa, número de habitantes por quilômetro quadrado, vai dizer se o lugar é muito ou pouco povoado. Muito ou pouco povoado. Próximo índice, ou próximo item que eu preciso saber é o crescimento vegetativo ou natural. Taxa de crescimento vegetativo ou natural. Como que uma população cresce? Bom, a população de um país pode crescer pela entrada de imigrantes, não é? Pela chegada de imigrantes, com a letra I, ou a população de um país pode crescer de acordo com a quantidade de pessoas que estão nascendo dentro daquele país. Então, vou fazer uma média entre a quantidade de pessoas que estão nascendo e a quantidade de pessoas que estão morrendo. A quantidade de pessoas que nascem menos a quantidade de pessoas que morrem, eu vou dar o nome de crescimento natural ou vegetativo. Olha, é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, representando o quanto uma população aumentou sem considerar a entrada de imigrantes. Então, vou até fazer uma regra com você aqui, uma fórmula na verdade. Ó. Crescimento natural, CN, ou poderia ser crescimento CV, crescimento vegetativo, tá? É igual ao número de pessoas que nascem, taxa de natalidade, menos o número de pessoas que morrem, taxa de mortalidade, tá? Todas as vezes que o texto, que a explicação, que o professor, que você ouvir falar, o crescimento natural do Brasil diminuiu, ou o crescimento vegetativo dos Estados Unidos aumentou, é exatamente essa observação que eles fazem. Quantas pessoas nasceram? Quantas pessoas morreram? Então eu vou ter um entendimento de crescimento natural ou vegetativo. Falando de densidade demográfica, que eu falei agora há pouco, aqui nós temos a densidade demográfica do mundo todo, né? De acordo com a legenda aqui, eu tenho ocupação, as cores mais escuras, os lugares mais povoados, porque densidade demográfica significa povoamento, né? Com destaque para a China, Índia, né? Os países do continente europeu, o nosso território, o Brasil, professor. Bom, eu sei que o Brasil ele é muito povoado aqui nessa faixa do litoral, a região nordeste, a região centro-sul do Brasil, exatamente pelo próprio processo de formação, processo histórico de formação do nosso país, aonde os colonizadores chegaram aí nas suas embarcações, não é? Chegaram pelo litoral. Chegando pelo litoral, o primeiro lugar que eles ocuparam, obviamente, foi o litoral, as primeiras cidades, as primeiras indústrias e assim por diante. Quando eu penso aqui no território amado do Tocantins, nós temos uma densidade demográfica muito baixa. E aqui eu tenho uma análise específica do Brasil, tá? E eu quero chamar a sua atenção para a legenda. Veja só. Brasil, densidade demográfica. Opa, professor, eu sei então que densidade demográfica é um lugar que é muito ou pouco povoado. É o número de habitantes, olha aqui, ó, número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, observando o Tocantins, é um estado que tem menos de 10 habitantes por quilômetro quadrado. Não quer dizer que a cada 10 quilômetros você tem 10 habitantes. Isso é uma relação, pessoal, aonde eu pego a quantidade de habitantes total e divido pela área territorial, tá? Pela área territorial. E aí eu vou entender então o que é densidade demográfica. Repare que o Brasil muito povoado na região nordeste, na região centro-sul, pegando aqui o litoral brasileiro. Bom, mais um item que nós temos aqui é o saldo migratório. Migração, pessoal, significa movimentação, tá? Com a letra M. Migração, migrante é movimento. É a diferença entre os migrantes,
pessoas de outras localidades que passaram a residir no local em questão, e o número de imigrantes, pessoas que mudaram para outros lugares. Bom, nós temos aqui os nossos habitantes, de repente as pessoas saem deste lugar. Então você tem aí um saldo migratório. Próximo agora, crescimento absoluto ou crescimento demográfico. É o crescimento total da população, resultante da soma entre o CV, que é o crescimento vegetativo, e o saldo migratório. População economicamente ativa, que é a famosa PEA ou PEA. Nós vamos falar sobre isso aqui muito mais na frente, quando analisarmos as pirâmides etárias, tá? Para o IBGE, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o órgão oficial do Brasil responsável por fazer o recenseamento, né? A cada 10 anos aí, ele começa a divulgar dados que coletou nas suas pesquisas. Lembrando que em 2020 não teve recenseamento devido ao quadro de pandemia. É o número de pessoas que possuem alguma atividade remunerada ou não remunerada, ou que não possuem ocupação, mas que estão à procura de emprego, né? Não envolve crianças ou idosos. Não vou aprofundar nisso aqui, porque mais na frente nós falaremos sobre. Esperança ou expectativa de vida. Muito cuidado, porque eu já vi muita gente usando essa expressão aqui de maneira errônea. Ah, fulano não tem expectativa de vida. Para a geografia, a expectativa de vida significa aí o número médio de anos que a pessoa vive dentro daquele país, tá? É um cálculo estatístico que diz a média de idade máxima em que vive a população daquele território, daquele país, daquela cidade, daquele continente, tá? A expectativa de vida ao nascer representa o tempo esperado de vida restante à população nascida em um determinado ano. Olha, expectativa de vida, quando você pega, por exemplo, a de territórios como lá do continente africano, onde há subnutrição, onde há guerras, onde há conflitos, é muito baixa. Alguns países lá estão com expectativa de vida em torno de 30, 32, 35 anos, tá? Não quer dizer que a pessoa chegou aos 35 anos, caiu morta, morreu, chegou aos 35. Não é isso, pessoal. Significa que até os 35 anos as condições médico-sanitárias dentro daquele país ou de conflitos foram tão precárias que essa pessoa, né, não ultrapassa essa faixa etária, que significa faixa de idade, de 35 anos. E o bônus demográfico, professor, o que é o bônus demográfico? Situação em que a população ativa, eu sei que é a população economicamente ativa, aquela que trabalha, né, a população adulta de um país, com potencial para ocupar postos de trabalho e mercado consumidor, supera os inativos. Nossa, professor, mas está falando muito aí. Já vou relembrar aqui. Então, um país você pode dividir em 3 grandes grupos, tá? Em população jovem, que é a população que tem de 0 a 19 anos, a população adulta, que é a população de 20 a 59 anos, e a população idosa, que é a população que tem de 60 entregando a vela para Jesus, né? 60 anos ou mais. Então, quando você fala que um país teve um bônus demográfico, significa que essa população economicamente ativa, ela está maior do que o número de jovens e que o número de idosos, tá? Muito bem. Vamos entrar no conceito agora sobre migrações. Nós temos vários tipos de migrações, nós temos que entender porque vai aparecer muito isso nas nossas explicações. Migrações externas são as migrações realizadas pela população de diferentes países, né? Você pode estar aqui no Brasil e falar assim, a migração japonesa é uma migração externa, o Japão não é o seu país, tá? Migração interna, logicamente as migrações que acontecem entre as regiões, unidades federativas de um dado território, né? Sair do Goiás e vir para o estado do Tocantins é um tipo de migração interna. Êxodo, que significa saída, êxodo rural ou migração campo-cidade. Muitas vezes as questões traz para você apenas migração campo-cidade, tá?
campo-cidade, você entende então como o êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade. Migração em massa da população do campo para as cidades no Brasil foi muito forte a partir da década de 1930, quando o nosso país começou a passar por um processo de industrialização. Êxodo urbano ou migração cidade-campo. Agora é o processo inverso, né? Migração em massa da população da cidade para o meio rural. Migração cidade-cidade, migração em massa da população de uma cidade ou conjunto de cidade para as outras, sair de Porangatu, vir para Gurupi é um exemplo. Migração pendular, você sabe o que é um pêndulo? Se não sabe, para o vídeo aí, vai no Google e escreve pêndulo, você vai entender que é um objeto que faz o movimento de ir e vir, dá uma olhada aí, tá? Migração diária, que acontece todo dia, ou rotineira, realizada pela população envolvendo geralmente pequenas e médias distâncias. Por exemplo, quem mora em Dueré, Cariri, no Peixe, em Aliança, e estuda ou trabalha aqui em Gurupi, ele vem para Gurupi, passa o dia estudando ou passa o dia trabalhando e ao final da tarde ele volta para sua cidade. Ao voltar para a sua cidade, ele está fazendo uma migração pendular, quer dizer, ir e vir. Migração sazonal. Dentro de geografia, sazonal significa época, temporada, né? Migrações temporárias durante um ano ou um período ligeiramente menor, geralmente realizadas por razões econômicas, políticas ou sociais, né? Aconteceu algo ali no estado, no meu querido estado do Goiás, está muito ruim para achar emprego, e as pessoas começam a migrar para o estado do Tocantins. Mas quando as coisas em Goiás melhorarem, todo mundo começa a voltar para Goiás. Então a migração sazonal ela é em épocas, pode ter motivos econômicos, políticos ou sociais. Metropolização é um conceito que você vai estudar lá quando estiver estudando sobre urbanização, mas eu já falo aqui para você, migração em massa da população do campo, de pequenas e médias cidades, para as metrópoles de um dado país. O processo de desmetropolização é o processo contrário, né? Desconcentração da população de um país, das metrópoles para as pequenas e médias cidades. Lembra que metrópole é um lugar que tem mais de 1 milhão de habitantes. E a transição demográfica, professor? Nós vamos falar sobre isso aqui mais para frente também, mas já te adianto. Passagem de uma situação de alta taxa de natalidade e de alta taxa de mortalidade para uma situação de estabilidade, através de baixos índices de natalidade e de mortalidade. O Japão é um exemplo de país que apresenta um estágio avançado de transição demográfica com grande envelhecimento. Quer dizer que a população está mudando seus hábitos e pensamentos e costumes e culturas sobre a quantidade de filhos que um casal, né, ou que a família, ou que a mulher deseja ter. Então o país naturalmente vai mudando o seu pensamento sobre, vai morrendo menos pessoas também, as pessoas vão vivendo mais, naturalmente é uma transição demográfica. Voltando aqui nas migrações diárias, as migrações pendulares, o movimento de ir e vir, sazonal, já foi explicado, mas aqui tem outro exemplo, realizadas em determinado período do ano em virtude de fatores naturais ou econômicos, como os agricultores do sertão, do Nordeste, que migram sazonalmente de acordo com o período da seca mais intensa. A transumância, migração transumância. Atenção, hein? Deslocamento relacionado aos pastoreios que migram de acordo com as necessidades dos rebanhos e a oferta de recursos como água e pastagem, muito comum no norte do continente africano, muito comum ali na região do Oriente Médio, comum aqui também na região do Pantanal brasileiro, né? Houve muita chuva ali, né? Não tem pasto, vai ter uma migração de transumância. Migração de áreas, urbano-urbano, urbano-rural, já falei sobre isso aqui, vou aqui em recreação e turismo, movimentos diários, semanais ou mensais com objetivo de lazer, encontro familiares, círculo de amizade e etc. Vamos para o que é mais óbvio, taxa de natalidade, Natal, nascimento, né? Nascimento de Jesus Cristo, Natal. Número de crianças nascidas vivas numa região no período básico de um ano.
Então eu tenho que ter um determinado espaço de tempo. Então, dentro de um ano, qual foi a quantidade de crianças que nasceram vivas? É expressa em unidades por milhar, né? Milhar aqui, ó. 1, 2, 3, 3 bolinhas. Aqui você não fala por cento, aqui você fala por mil. Então, está aqui como que você deve fazer o cálculo da taxa de natalidade. Não precisa de você memorizar isso aqui, você pode parar e dar uma olhada, mas não precisa de memorizar. Basta você lembrar que taxa de natalidade é o número médio de crianças que nasceram vivas, né, em determinado espaço de tempo, que é um ano. E a taxa de mortalidade vai ser o contrário, obviamente, a quantidade de óbitos de uma população dentro de um período também que seja ele um ano. O crescimento natural vegetativo, eu já falei, é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Crescimento demográfico, então como que uma população cresce? Já falei, a população pode crescer de forma horizontal ou de vertical. Além do crescimento natural vegetativo, que chamamos de movimento demográfico vertical, a mobilidade horizontal é sair do seu país e ir para o outro, tá, pessoal? Ao longo da história, também influencia o aumento populacional de uma região. Entretanto, como vimos, o principal causa do crescimento natural. Como as variáveis responsáveis pelo crescimento demográfico apresentam melhor qualidade nos países desenvolvidos, existe uma grande diferença entre esses países e os subdesenvolvidos quanto ao aumento populacional. Li rápido porque já expliquei isso aqui no slide anterior. Taxa de mortalidade infantil é a relação entre o número de crianças que morrem antes de completar um ano, né, até completar um ano de idade. Então, infelizmente, o bebezinho faleceu antes de completar um ano de idade, ele entra para a taxa de mortalidade infantil. Esta taxa é frequentemente utilizada como indicador de saúde materno-infantil e a taxa mundial é de 49,4 por mil, segundo a ONU. Taxa de fertilidade, atenção, taxa de fertilidade. Capacidade fisiológica que a mulher tem de ter filhos. Número de mulheres em idade fértil, tá? Número de mulheres em idade fértil. Taxa de fecundidade, número de filhos por mulher. Taxa de fecundidade, número médio de filhos, tá? Se a taxa de fertilidade for igual a 2,1, considera-se que houve reposição populacional, mantendo estável o tamanho da população. Pessoal, o conteúdo de demografia sempre cai em Enem e vestibular, porque é um conteúdo muito amplo e dá para relacionar com várias outras matérias, tá? Veja bem, por que fala que considera-se que se a taxa de fecundidade for 2,1, considera-se que houve reposição populacional? Porque, veja bem, você tem aqui o pai e você tem aqui a mãe, tá? Tá aqui. Esses dois aqui vão ter 2 filhos. 2 filhos, é a média, 2 filhos. Vai chegar um dia que, infelizmente, o papai e a mamãe vai falecer, não é? Vão morrer. Então, o que sobrou aqui? 2. Então, naturalmente, a população está sendo reposta. Professor, e esse 1 aí? Esse 1 geralmente se coloca porque entra em questão a taxa de mortalidade infantil, né, que infelizmente, então ele entra aí para poder ser um contraponto, tá? Mas voltando aqui, o Enem gosta de cobrar isso aqui. Considera-se que houve reposição populacional quando a taxa é de 2,1. Superpopulação, que é um conceito que também cai muito. O que é superpopulação? Professor, é um país que tem muita gente, tem muitos habitantes, será que é isso? Uma área é considerada superpovoada ou superpopulosa quando sua população ultrapassa um limite acima do qual se torna difícil o aumento da produção de recursos para a subsistência. Em outras palavras, quando a população é maior que o recurso disponível. Tá? A superpopulação, portanto, não está diretamente relacionada com a densidade demográfica. Uma área só é considerada superpovoada quando sua população ultrapassa um limite a partir do qual começa a baixar significativamente o nível de vida, prevalecendo a fome e a difusão de moléstias infecto-contagiosas.
Nas áreas superpovoadas, a população vive em condições que levam à pobreza absoluta. O Brasil hoje é, se eu não me engano, o 6º país mais populoso do mundo. Estamos aí com aproximadamente 212 milhões de habitantes. Nós não somos um país com a superpopulação, não, professor, mas tem muita gente. Mas a população que aqui está consegue usufruir dos recursos da infraestrutura que o Brasil oferece, né, em termos de alimentação, de saneamento básico e etc. Mesmo com todas as pessoas passando fome, ainda assim não somos considerados uma superpopulação, tá? E aqui é para poder fazer uma reflexão sobre a questão da taxa de fecundidade no Brasil, que é o número médio de filhos por mulher, né? Em 1950, 6 filhos por mulher, em 80, 4,4 e em 2010, 1,9. Vamos deixar essa nossa discussão aqui para o próximo vídeo, para a próxima aula, tá bem? Fiquem bem, até a próxima, pessoal.